Olá! Hoje vamos mergulhar nos temas que, olhe, nos tocam a todos, mas que muitas vezes ficam escondidos. Vamos analisar três fontes de desgaste que podem passar despercebidas: o burnout, as amizades tóxicas e o eco que as palavras da nossa infância deixam para sempre. Sabe aquela sensação de exaustão, de falta de motivação? Leva-nos quase sempre a uma pergunta muito desconfortável. Será que isto é só preguiça? É uma dúvida muito comum, mas a resposta quase sempre é bem mais complexa do que isso. Vamos investigar. Então vamos começar por aí, pelo burnout. Para o distinguirmos da preguiça, é mesmo fundamental percebermos o que ele é na realidade e como é que se manifesta. E olhem que isto é importante. Burnout não é de todo uma falha de caráter. É uma condição séria, causada por um stress que nos ultrapassa. E é incrivelmente comum. Fontes de 2010 já mostravam que cerca de 75% dos adultos nos OEA tinham sentido os seus sintomas na pele. E aqui está o ponto-chave, a grande diferença. O burnout é uma mudança. O sentimento que o define é mesmo este: eu nem sempre fui assim. Marca uma viragem, sabe? Uma quebra em relação a um estado anterior em que havia mais energia e motivação. Agora, este contraste que vemos aqui é super revelador. Pensem nisto. A preguiça é descrita como um traço de personalidade, algo que tende a ser estável. Já a pessoa com burnout, por outro lado, costumava ser motivada, apaixonada, produtiva e, de repente, tornou-se apática e exausta. E como é que esta mudança se nota? Muitas vezes com uma sensação estranha de distanciamento, quase como se a pessoa estivesse a ver a própria vida num filme. Pode aparecer uma irritabilidade que não existia e o autocuidado mais básico, como dormir bem ou comer como deve ser, fica para trás. É que o burnout não aparece de um dia para o outro. É um processo. Começa com uma fase de lua de mel, de muita energia, mas depois evolui para o início do stress, onde o otimismo já começa a falhar. Se não for controlado, o stress torna-se crónico e aí sim leva ao esgotamento total. Reconhecer estes sinais cedo é mesmo fundamental. Mas atenção, esta exaustão nem sempre vem só de dentro. Muitas vezes é alimentada por coisas cá fora. E vamos agora explorar como as nossas relações podem ser um desses fatores. A verdade é esta: nem todas as amizades nos fazem bem. Algumas, aquelas que por vezes chamamos de falsas amizades, funcionam como verdadeiros vampiros de energia emocional. E isso, claro, só alimenta os sentimentos ligados ao burnout. Este é um exemplo clássico de um elogio envenenado. Parece um elogio, não parece? Mas aquela palavrinha, surpreendentemente, sugere que a expectativa era muito baixa. É uma forma muito subtil de minar a confiança de alguém, disfarçada de apoio. Isto mostra, na perfeição, a natureza interesseira de algumas amizades. O contacto só acontece quando é preciso alguma coisa. O interesse não é genuíno na pessoa, mas sim no que ela pode oferecer. E há outros sinais, claro. Falar nas costas, cancelar planos à última da hora ou aquelas conversas em que só uma pessoa fala. No fundo, são sinais claros de uma relação desequilibrada, que drena energia em vez de a dar. Agora vamos puxar a fita ainda mais atrás para examinar as origens mais profundas destas vulnerabilidades, olhando para o impacto das experiências de infância e para o poder duradouro das palavras. Este número é de arrepiar. Mais de 50 mil. Em 2008, só nos Estados Unidos, mais de 50 mil crianças foram oficialmente registadas como vítimas de abuso emocional. Isto dá-nos uma ideia da escala do problema e de como as palavras podem ser profundamente prejudiciais. A forma como os pais comunicam com os filhos é como construir os alicerces de uma casa. As palavras deles constroem a base sobre a qual a personalidade, as crenças e a autoestima da criança são construídas. Esta base pode ser sólida ou infelizmente ficar cheia de fissuras. Esta é uma das frases mais devastadoras que uma criança pode ouvir. Um desejo egoísta como este ataca o próprio sentido de identidade e valor da criança, fazendo-a sentir que a sua existência é um erro. As comparações, especialmente entre irmãos, podem ser incrivelmente destrutivas. Elas destroem a autoestima da criança, fazendo-a sentir que nunca será boa o suficiente e promovem uma rivalidade e um ressentimento muito pouco saudáveis. Declarações como esta são um ataque direto ao potencial de uma criança. Palavras como inútil ou frases como nunca vais conseguir podem minar a sua autoconfiança e a sua vontade de sequer tentar. A ameaça de abandono pode criar feridas muito profundas. Gera problemas de confiança e de vinculação que podem persistir até à idade adulta, levando a um medo constante de que as pessoas que amam as abandonem.
Muito bem, na nossa secção final, vamos juntar as peças todas. Vamos ver como estas 3 áreas, burnout, relações tóxicas e feridas de infância, não são problemas isolados, mas sim partes interligadas de um padrão maior. E este esquema mostra um caminho possível. As fissuras na base, criadas por palavras tóxicas na infância, podem tornar uma pessoa mais vulnerável a entrar e a permanecer em relações tóxicas. E essas relações, por sua vez, sugam a energia, o que pode levar diretamente ao burnout. Faz sentido, não faz? Portanto, a ideia principal é esta. Estas questões estão frequentemente ligadas. Não existem no vácuo. Compreender as fundações, as feridas mais antigas, é muitas vezes a chave para se entender o estado atual de bem-estar de uma pessoa. Então, por onde é que se começa? Pela consciencialização. Reconhecer estes padrões e a forma como se ligam é o primeiro e mais poderoso passo para se começar a sarar. E isto leva-nos a uma pergunta final para reflexão. Ao percebermos como o passado, as relações e o nosso estado interno se ligam, podemos começar a ver os padrões que moldam uma vida. Que padrões é que moldam o bem-estar de cada um de nós? A resposta a essa pergunta é o início de um caminho muito poderoso.